Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, né, amados? Esse Deus que promete e cumpre, que não tem limites, né, no seu poder para nos abençoar e nos envolver com a sua graça. Amém? Glória a Deus. Nós iremos ler a palavra do Senhor, né? Você que vai devolver o dízimo, ofertar ao Senhor, no momento final nós vamos estar fazendo esse momento também. Mas eu quero chamar você para ler a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, no versículo de número 18 a seguir. Glória a Deus, aonde a palavra de Deus, né, tem aqui uma mensagem linda, né, para o nosso coração, de algo tremendo de Deus. Eu gostaria de deixar com você nessa noite uma palavra sobre reconciliação. Glória a Jesus, glória a Deus. Está escrito a partir do verso 18 da segunda carta de Coríntios, do capítulo 5 de 2 Coríntios, versículo 18, está escrito: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Deus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe na sua palavra. Amém? Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos, quando eu leio esta passagem bíblica, inevitavelmente eu começo a fazer um paralelo com o ser humano, a dificuldade que o ser humano tem de se reconciliar consigo, com o seu semelhante. Eu explico. Muitas vezes, no relacionamento entre pessoas, os momentos, né, de uma ofensa, de uma falta que se faz, né, e que se fica, né, entre um e o outro. É algo que muitas vezes é difícil da gente romper. Eu vou dar um exemplo, né? O marido, né, ou a esposa tem lá o seu relacionamento, e muitas vezes está lá aquele determinado dia que a esposa está lá um pouco mais, né, nervosa, ou o marido, aí tem uma rusga e fica fica aquele silêncio na casa, né? Aquele silêncio. Aí você fica esperando assim, quem vai tomar a iniciativa, né? Tem sempre aquele que toma a iniciativa da reconciliação, não é mesmo? Que aproxima, né? E quebra o gelo e para as coisas voltar ao normal. Não é assim, queridos? Não é assim? Ou é só lá em casa que é assim? Né? Eu creio que é assim. Também, né, a gente vê entre irmãos, né? Lá em casa nós temos 4 filhos, né? O Daniel, meu filho, né, que vai ser papai, está me tornando vovô, né? E está muito feliz, está construindo lá o sonho. O Zé Carlos, o Bruno, o André, são irmãos, convivem, né? Há algum momento de alguma rusga, né?
principalmente quando se trata, né, de Cruzeiro e Atlético, né? Brincadeira, viu, queridos? Há muitas vezes solta uma palavra que ofende o outro, é uma roupa, não é isso? Usou, não lavou, o tênis, usou, mas não lavou, tudo bem, emprestar, mas fica aquele jeito. Então, queridos, na relação, eu estou começando essa mensagem trazendo como exemplo que muitas vezes nós temos que buscar entre nós, seres humanos, reconciliação uns com os outros. Não é mesmo? Se você sabe que uma pessoa está lá um pouco, né, magoada com alguma situação, talvez não foi nenhuma culpa sua, uma mãe interpretou de forma diferente, há sempre uma reconciliação a ser feita, e isso a gente está habituado a isso. E como é difícil, muitas vezes, para algumas pessoas mais fáceis, outros menos, mas tomar a iniciativa de se reconciliar com a outra pessoa nunca é uma tarefa muito simples, principalmente quando você está devendo, né? Quando você sabe que você errou mesmo, você, meu Deus, eu vou ter que encarar fulano de tal e dar uma reconciliada, porque eu estou em falta. Não é fácil, queridos, né? A gente sabe que não é fácil. E aqui, queridos, nós temos uma passagem bíblica, e um texto escrito pelo apóstolo Paulo, aonde ele fala deste maravilhoso amor de Deus para com todos nós, seres humanos, de Deus tomar a iniciativa de buscar conosco a reconciliação, né? E isso é um texto maravilhoso, porque ele mostra, a partir do verso 18, Paulo diz assim: tudo isto provém de Deus, glória a Jesus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Que maravilha, né? Nós conhecemos a passagem bíblica do evangelista João, o apóstolo, 3,16, aonde ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Deus estava aí reconciliando o mundo, e não um mundo físico, mas sim um mundo de pessoas, né, consigo mesmo, através de Jesus Cristo. Eu gostaria que você compreendesse, no que eu introduzo essa... A iniciativa foi de Deus. Que maravilha, né, amados? Que amor grande para conosco. Deus tomou a iniciativa. Deus olhando lá do céu para esta terra, e os homens no pecado, não querendo, a cada dia ficando mais distante de Deus, né? Produzido no mundo, o ser humano se distanciando a cada momento mais, a cada dia mais, se afastando do plano original de Deus, e Deus toma a decisão, junto com Jesus, o seu Filho, a Trindade Santa, toma essa decisão de reconciliar o mundo com Ele mesmo. Glória a Deus. É algo que nós precisamos meditar a cada momento e deixar essa palavra curar as nossas feridas interiores. Deixar essa palavra curar muitas vezes a lata que muitas vezes muitas pessoas ainda têm de coitado, de que ninguém me ama. O maior amor do mundo já nos foi trazido e dado, porque Deus conosco, Ele toma a iniciativa de reconciliar a nós com Ele, as nossas vidas com Ele mesmo. Então, por isso, como Paulo também disse aqui, tudo isto provém de Deus, que tomou essa iniciativa de reconciliar consigo mesmo
através de Jesus Cristo, a nós que somos alvo, o objeto desse amor da parte do nosso Deus. Eu quis introduzir, trazendo o nosso exemplo, para que a gente possa entender que para Deus não também, muitas vezes pessoas muitas vezes colocam Deus, não, mas Deus tinha que fazer isso mesmo. Olha, querida, Deus foi o ofendido. Deus foi o ofendido pela desobediência de Adão e, consequentemente, após Adão e Eva terem desobedecido, vieram todos os seres humanos desobedecendo, ofendendo a Deus, com atitudes pecaminosas, desagradando o nosso Criador. Mas a palavra nos mostra aí o amor desse Deus tão grande, e a gente precisa conhecer esse Deus que reconcilia as pessoas. Num tempo como esse, aonde se pode interpretar Deus como um Deus que castiga, um Deus que pune, mas a Bíblia nos apresenta, e a própria palavra que lemos nos dá uma direção de que tanto Deus é um Deus que tem o desejo de reconciliar as pessoas, e também a nossa palavra como igreja de Jesus Cristo é o ministério da reconciliação. Então nós estamos cumprindo ordenança do Senhor, anunciando que Cristo está ainda hoje reconciliando as pessoas com Deus. Amém? Aí aqui nós entendemos que é bem verdade o que Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Não vim chamar justo, mas pecadores ao arrependimento. O ministério terreno de Jesus, ele não foi achado no meio dos religiosos, no meio dos doutores, a não ser quando lá estava com 12 anos, Mas o ministério terreno de Jesus, ele estava com os necessitados, ele estava chamando pecadores ao arrependimento. Quando os religiosos tiveram contato com Jesus, a iniciativa foi deles mesmo, porque Jesus é aquele que ama o pecador. Não ama o pecado, mas ama o pecador. Glória a Deus. E é importante a gente entender que quando Deus toma uma iniciativa, é algo grande. Não foi algo simples, porque Deus é Deus, tinha que fazer isso mesmo. Não, querido, a gente não pode olhar dessa forma. Nós precisamos olhar que Deus nos amou, Olhou para a nossa condição pecadora e a nossa condição de ser humano caído e sem futuro, sem esperança, não é mesmo? E Ele toma a decisão: eu vou reconciliar esta humanidade comigo. E o plano de salvação é concebido. O Cristo é enviado a essa terra, cumpre a dolorosa missão de morrer numa cruz pesada, doída, e ali paga a nossa dívida, tomando o nosso lugar, porque aquela cruz era para mim e para você, pelos nossos pecados, mas Ele caiu com as nossas dores, o castigo que era para cair sobre a sua vida, caiu sobre Jesus, lá na cruz do Calvário, e Ele quitou os nossos pecados, pelo seu sangue que ali foi derramado, e nos deu vida eterna, e nos traz esta oportunidade de reconciliarmos com Ele. Glória a Deus, amados? Glória a Jesus, glória a Deus. Deus, através dos pregadores, está falando com aqueles que precisam ainda se reconciliar também esta noite com o Senhor.
A Bíblia deixa bem claro: para quem já está em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo. Mas para o que ainda não está em Cristo, vamos conjugar o verbo ao contrário, não é mesmo? É fácil da gente entender. Então é importante que toda pessoa compreenda que ela precisa entrar pelo caminho que é Jesus Cristo, porque só Ele conduz ao Pai, a Deus, né? E assim, glória a Deus, o próprio diz: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Então, os nossos negócios aqui na terra, a nossa missão na terra é cuidar dos negócios do Pai, né? Um embaixador de uma nação em outro país cuida dos interesses da sua nação naquele país. Os embaixadores do Brasil, espalhados pelas nações do mundo, estão lá defendendo os cidadãos brasileiros que estão lá naquele país, estão lá defendendo os interesses da nação brasileira lá em outro país. E os negócios do reino de Deus na terra, a Bíblia nos apresenta a igreja do Cristo como os embaixadores. Então a igreja, os representantes do reino de Deus na terra, é a sua igreja. Ela tem uma mensagem de salvação, ela tem uma mensagem do céu, ela tem uma mensagem que restaura, que cura, ela tem uma mensagem de reconciliação para esse mundo, uma mensagem de amor desse Deus poderoso, que convida: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O pecado cansa, o pecado é fardo, né? A pessoa se iludir e se enganar, e estando no pecado, ter aquele entendimento de que está curtindo a vida, que está desfrutando, e aqueles momentos muitas vezes longe da presença de Cristo trazem uma alegria momentânea à carne, aos prazeres, mas quando passa tudo aquilo, há um vazio muito forte, muito grande dentro do coração dessa pessoa, e ali a tristeza envolve, e muitas vezes as pessoas estão em depressão, muitas vezes tiram até a própria vida, buscando algo, e a palavra de Deus diz que o que está sendo buscado é o próprio Cristo, mas de forma muitas vezes equivocada. Ainda tem o diabo que dá uma ajuda, né, para desviar e colocar, mas nós louvamos a Deus que o Espírito Santo está agindo para convencer, não é mesmo? O agente dessa reconciliação é o Espírito Santo. Ele que toma a iniciativa, né? Ele que vai lá, no silêncio da alma. Comigo era assim. Antes de eu ter um encontro com Jesus, e a gente buscava, um dia como esse, numa sexta-feira, você projetava, né? Sábado e domingo, você projetava. Vai dar bom. Né? E quando chegava muitas vezes na segunda-feira, você estava ali frustrado, e muitas vezes era o momento, e ali no silêncio da alma, o Espírito Santo. Hoje a gente sabe que era o Espírito Santo. Naquela época a gente não sabia, você achava que era a sua própria consciência, você mesmo. Mas hoje a gente entende que era o Espírito Santo de Deus falando ao nosso coração. Então, querido, eu quero dizer para você, o Espírito Santo fala com você, mesmo você estando longe da presença de Cristo. Talvez você está envolvido, né? Alguém que me assiste aí pela internet, está envolvido em embaraço de pecado, mas o Espírito Santo está falando ao seu coração para que você deixe esta vida para o Senhor, porque Ele tem perdão, Ele tem restauração, Ele tem reconciliação. Ele tem uma vida
muito melhor para você na presença dele. E é por isso que o Paulo diz, né, na parte B do verso 20, em nome de Deus, rogamos, pois da parte de Deus, que vos reconcilieis com Deus. A mensagem da igreja de Cristo para esse mundo é esta: reconcilie com Deus. Ainda nunca teve uma experiência de salvação. Reconcilie com Deus aquele que é servo de Deus, mas por um tempo, talvez tempo de pandemia, um dia desse para trás, de alguém dizendo: olha, é importante a volta dos cultos, porque a gente está vendo muitas vezes as pessoas que estão aí mais distantes, estão se perdendo, pessoas que ainda muitas vezes estavam dando os primeiros passos, né, na fé, e esse distanciamento, e a dificuldade de se encontrar para um acompanhamento, e muitos, então se você encontra nessa condição, querido, de estar afastado, mesmo você que já tomou uma decisão, nós estamos dizendo aqui em nome de Cristo: reconcilie com Deus. Aí mesmo onde você está, talvez você está no seu quarto, no carro, não sei aonde, mas Jesus está aí presente com você nesse momento. Se você fizer uma oração sincera, com seu coração arrependido, Deus vai te receber de braços abertos, perdoar os seus pecados e restaurar a sua vida. Amém? Então, queridos, glória a Deus. A Bíblia diz bem claro no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus é santo, né? Cristo venceu o pecado, ele pisou nessa terra, mas não se contaminou com ela. Ele foi tentado, mas não se envolveu com o pecado. Um sangue puro foi entregue ali naquela cruz por nós. Ele fez pecado por nele fôssemos feitos justiça de Deus. Glória a Jesus. Amados, vamos valorizar isso. Não permita que seja em vão para você a vida de Jesus que foi entregue pelo seu pecado. Esse é o maior pecado que um ser humano pode cometer e que não tem perdão. Rejeitar a salvação de Deus em Cristo, né? Fechar o coração para aquilo que Deus está chamando, né? Deus está desejando, Deus está querendo aqueles que se foram de volta, para voltar, para estarem com Ele. Deus é o Senhor que está desejoso disso. Mas se o ser humano fechar o coração, não atentar e não responder positivamente a esse chamado de Deus, a esse convite, a essa obra do Espírito Santo na terra, agindo para convencer. Como que você pode entender que o Espírito Santo está convencendo? Quando você começa a compreender que o caminho que você está nele não está bom, né? É o início. O Espírito Santo começa a ter lugar quando a pessoa começa a refletir: olha, essas atitudes que eu estou tendo, ela já não está, será que está correto? Quando começa essa interrogação, abriu-se uma brecha para o Espírito Santo começar a agir. Ele vai trabalhando, ele convence o ser humano, diz: olha, eu estou desagradando a Deus com essa atitude, eu preciso mudar. Isso é um convencimento do Espírito. De chegar a esse ponto, esse patamar, mas com a ação do Espírito Santo, há condição para isso, né? E ele também convence do juízo e da justiça de Deus. A pessoa chega um momento que ela compreende que um dia ela há de comparecer diante de Deus, do Pai, e que a única justiça que pode ali nos auxiliar
é aquela dada pelo próprio Cristo, né? Nenhuma justiça nossa é suficiente para podermos receber a absolvição dos nossos pecados. Mas quando nós deixamos essa graça salvadora de Cristo nos envolver e trazer sobre nós o benefício pela qual foi nos dada, nós entramos na dimensão de tomar posse desta maravilha de que é estar sendo reconciliado com o Pai, reconciliado com Deus. Amém, amados? Devemos louvar esse Deus, amá-lo a cada momento, a cada dia mais, porque Ele e sempre tomará a decisão e a iniciativa de buscar a reconciliação com o ser humano. Mas é bem verdade que também nós precisamos fazer um alerta, né? Que esse ministério da reconciliação tem um tempo determinado para terminar. Chegará o momento em que a porta da graça vai se fechar. Chegará o tempo onde Cristo voltará e arrebatará os seus, iniciará-se a do fim, e chegará o momento onde aqueles que tiveram a oportunidade de receber essa graça salvadora e não o fizeram, receberão sim a condenação, receberão sim a punição por rejeitar a própria graça de Deus, né? Por rejeitar aquilo que o próprio Pai ofereceu. Mas aqueles que abriram o coração e abrirem o coração e a vida, receberão consciência do Senhor nosso Deus. E essa bênção, ela é essa entrada maravilhosa, né? É tão sério, queridos, essa situação de que a alusão, né, lá do templo, lá dos judeus, na relação com esse Deus, que é o mesmo Deus, havia, né, a barreira de separação. O ser humano não podia entrar, né, no Santo dos Santos, porque o pecado impedia. Aquele que entrasse ali impuro morria, porque o pecado, Deus não pode suportar o pecado. Mas Jesus rompeu essa barreira, né? Ele quebrou essa parede de separação, ele reconciliou com Deus o Pai. E o que precisa cada um de nós fazermos é crer nesta verdade, nesta palavra, recebê-la com sinceridade do nosso coração e desfrutar dessa graça e dessa vida que Deus nos concedeu. Uma vida sem pecado, uma vida sem embaraço nessa vida, uma vida de santidade, para louvor e glória no nome do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesta palavra. Eu quero orar nesse momento, orar uma oração aqui de reconciliação. E você que porventura creu nesta palavra que preguei nesta noite e deseja orar conosco, faça isso. E se possível, faça contato conosco, comunicando que tomou essa decisão. Nós estaremos retornando a você, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, ministramos a Tua palavra. A Tua palavra não volta para o Senhor vazia, ela produz para aquilo pela qual ela foi liberada. Nesta noite ministramos uma palavra de reconciliação. Deus, o Senhor nos ama, o Senhor nos amou de tal maneira que tomou a decisão de nos dar o mais precioso que o Senhor tinha e tem, que é o seu Filho Jesus. Cristo deu a vida pelos nossos pecados. Oh Senhor, nós estamos reconciliados.
Os nossos pecados foram pagos, quitados pela vida de Jesus. Não há mais condenação, não há mais, ó Deus, condenação para o ser humano. E nesta noite nós pregamos esta mensagem, e nós oramos, Deus, com esta vida que está, Senhor amado, se entregando ao Senhor agora, abrindo seu coração e recebendo a graça de Deus na sua vida. Pai, nós pedimos que o Senhor vai de encontro, envolva esse coração com a presença abençoadora do Espírito Santo de Deus, que é o que trabalha convencendo, conduzindo, levando as vidas a Cristo. E você que ora comigo, repita esta oração, diga: Senhor Deus, nesta noite eu abro o meu coração, entrego a minha vida a Cristo. Isso, Jesus Cristo é meu Senhor, é meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida, para nunca mais ser apagado, porque a partir de hoje a minha vida te pertence. Eu recebo a graça de Deus sobre a minha vida. Amém, glória a Deus.